Essa política dos dividendos é do teu pai também, não é? Ele começou, enfim, quando tudo era mato, literalmente, né? Então, imagina, o Ibovespa tem 54 anos, ele tem 53 de mercado, né? Nossa, então, fundou. Pois é, praticamente, literalmente viu de tudo, né? Então, na época que ele começou, era um negócio meio de maluco, segundo ele, né? Ele falava, bom, vou investir para dividendo e... Imagina, ninguém faz isso aqui. É meio que você tem que comprar na baixa e vender na alta. E de fato, era um mercado com bastante oportunidades, porque o mercado estava começando a fervilhar, e depois começaram os incentivos, né? Fundo 5 ou 7, enfim. Então, várias empresas que não eram para estar ali abriram capital. E aí, obviamente, sempre que tem demanda, vai ter o lado da oferta também que vai tentar suprir o mercado. E ele sempre muito conservador, muito por conta do background dele como auditor. Então, ele também contador, trabalhou com auditoria e o que chamava a atenção dele, ele auditava principalmente empresas de saneamento. Ele foi contratado da CESP também, uma época para assinar os balanços da CESP, né, como um controller, enfim. E ele disse que a chave dele virou o dia que ele assinou autorizou, né, uma proposta de dividendos da CESP. E ele olhou aquilo e ele falou, nossa, praticamente quem vai receber isso é o controlador, é o governo. E eles não estão fazendo nada, quem tá aqui trabalhando sou eu, né? E olha pra equipe e tal, não tem ninguém no governo aqui, tudo delegado pra um time de gestores competentes. E o único trabalho do cara é ter as ações, né? Obviamente comparecer que se a empresa precisar de capital, enfim, né? Fazer o trabalho do sócio capitalista. E ele veio e falou, por que eu não faço isso em ações, né? Ele já também estava na época trabalhando no pregão como operador, então ele tinha vários jobs ali, porque na época o pregão durava muito menos tempo do que dura hoje. Era loucura. Não, e era uma loucura, né? Então você tinha ali as rodas. Uma micareta. Descer, né? Quando acabava as empresas, acabou o pregão. Então era um pregão muito mais curto, mas muito mais dinâmico, tinha muito mais giro, enfim, né? Segundo as palavras dele, era um mercado mais quente, mais vivo do que é hoje, né? Hoje é muito mais impessoal, né? A relação homem-máquina. Então ele falou, bom, eu vou replicar, eu não sou um gênio, mas eu vou fazer exatamente o que grandes controladores fazem, só que dentro dos meus poderes de aporte. Então eu vou ser um pequeno dono de um grande negócio, ao contrário do que a maioria prefere, que é ser um grande dono de um pequeno negócio, porque aí as minhas chances de eu viver de dividendo aumentam. Lógico. Então, acho que foi uma grande sacada da época e querendo ou não, hoje olhando pra trás, fala, puta, o cara foi gênio mesmo, visionário, né? Foi visionário, conseguiu enxergar além do óbvio, né, que era feito na época, né? Por você ter falado que foi gênio e foi visionário, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que é difícil você ser filho de pessoas famosas, visionárias. Porque muita gente, como é que legal, né? O meu pai, não sei o quê. Mas fica sempre aquela referência. E você tem a sua história, você tem o seu talento também. Não é meio assim? Quer dizer, como é que você lida com isso daí? Olha, já foi muito estranho pra mim. Eu, assim, cidade do interior todo mundo comenta, mas ninguém sabia da dimensão, assim. Nem a família sabia, nem eu sabia. Eu não cresci sabendo que era meu pai era... Que meu pai era bilionário, jamais. Não sabia mesmo. Não sabia mesmo. Só te cortando rapidinho, o filho do Emílio Surita, ele conta, acho que num podcast, que também cai a ficha, ele fala, cara, aí eu tive ideia do que era o meu pai como comunicador. Foi exatamente o que você falou. Sim, foi uma virada de chave que eu tive na faculdade. Que aí você percebeu. Foi a época que eu comecei a trabalhar, enfim, e o meu pai era uma referência na época para as pessoas que conheciam o mercado, era uma coisa muito mais restrita. 2012, 2013, você não tinha essa febre de mercado financeiro que você tem hoje, né? Que foi, enfim, muito por conta também do boom das redes sociais, os influenciadores. Mas, enfim, a gente estava numa época de recessão, praticamente, 2013, 2014, e ninguém se interessava muito por ações, a verdade é essa. Então, ele era conhecido num mercado muito restrito, ali entre alguns economistas, alguns profissionais de mercado. E aí, quando eu comecei a trabalhar, nossa, filha do Barsi, que legal, né? Poxa, o reconhecimento. E aí, a ficha caiu de fato um dia que eu tava passando em frente a uma banca na faculdade. E eu vi uma revista, meu pai era capa de revista junto com o Guilherme Afonso Ferreira e com o Lírio Parisotto. E a capa era da Exame, assim, os bilionários da Bolsa. Acho que essa foi minha cara, né? Nossa, nem eu sabia. Bilionário? Como assim, né? Então... não sei nem te explicar assim, o que passou na minha cabeça na época.